Irmãos, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, nos ajuda neste momento a meditar nas Tuas santas palavras. Fale aos nossos corações. Encontre em nós desejo de ouvir e aplicar a Tua palavra para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a viver conforme a Tua palavra. Tu sabes o quão fraco nós somos, quão pecadores e quanto nós precisamos diariamente da lavagem da Tua palavra sobre nós. Nos abençoe esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai continuar falando de comunhão. Não sei quantas semanas mais, mas hoje continuaremos. O Bruno, na reunião passada, ele falou sobre comunhão num aspecto bastante específico. Ele falou daquela cidade chamada Laís, que não tinha trato com ninguém, que eles estavam confiados, seguros, e que por causa disso sofreram grandemente, né? Foram destruídos. E o alerta e a advertência para nós é que nós não fôssemos assim. Pessoas que não têm trato com ninguém, pessoas que vivem isoladas, pessoas que não têm comunhão, né? E hoje eu queria continuar neste mesmo tema, e o tema que eu dei para a mensagem é comunhão, uma via de mão dupla. Entendendo que comunhão, uma comum união, você não consegue ter sozinho. E é uma via de mão dupla porque as duas pessoas precisam estar abertas, as duas pessoas que vão ter comunhão precisam estar abertas para trocar, para compartilhar. Seus corações têm que estar abertos, né? Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 6, versículos de 11 a 13. Tendo em mente o tema, né? Comunhão, uma via de mão dupla. E os irmãos vão entender o porquê deste tema e onde queremos chegar. Paulo diz assim aos Coríntios, 2 Coríntios 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Paulo está dizendo aqui, resumidamente, nestes 3 versículos, que seu coração estava aberto para os coríntios, que seus lábios estavam abertos, que ele falava com franqueza e com o coração, que ele tinha amor e afeição por estes irmãos. Mas ele diz, mas o contrário não é verdadeiro. Vocês estão limitados, vocês não se abrem para mim, o coração de vocês está fechado para mim. A pergunta é, por que chegou nesse ponto em Corinto? Por que se Paulo foi o irmão, o apóstolo do Senhor, que pregou o evangelho para eles, como é que essa situação tinha chegado? Como tinha chegado em um momento em que os irmãos de Corinto estavam com o coração fechado para Paulo? E como muitas vezes dentro de uma assembleia, um irmão fecha o coração para o outro. Como que chegou nesse ponto? O que aconteceu entre Paulo e os coríntios para que chegasse nessa situação? Essa é a segunda carta. Paulo havia enviado uma primeira carta para os coríntios, e os irmãos conhecem o teor desta carta. Ele deu um monte de advertências para ele. Ele disse, eu fiquei sabendo que tem divisões no meio de vocês. E quem me falou foi a Chloe. Foi lá da casa dela que me falaram isso, essa informação chegou. Vocês estão agindo como crianças. Vocês estão agindo como se fossem carnais. Eu também estou sabendo aí que tem um irmão tendo relações com a sua madrasta. E vocês estão orgulhosos. Vocês não fazem nada. Paulo deu um monte de exortações. Paulo foi muito duro naquela carta. E Paulo,
já estava há um tempo sem ver os coríntios. Qual é o motivo que muitas vezes as pessoas se fecham umas para as outras? O que Paulo fez com Coríntios? O que Paulo fez com aquela igreja? Ele disse a verdade para ela. Ele não escondeu os fatos. Porque a verdade e o amor caminham juntos. Então Paulo estava lá dizendo, olha, tá tudo errado a vida de vocês aí. Vocês precisam consertar isso, isso e isso. Agora, e tem gente que se orgulha disso, né? Não, comigo é na base da sinceridade, da honestidade, eu falo tudo na cara, do jeito que vier eu falo. Mas não foi assim que Paulo escreveu aquela carta. Veja, no capítulo 1 de 2 Coríntios, a partir do versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar, não tornei ainda a Coríntios. Paulo está dizendo o seguinte, ele escreveu a primeira carta e ele estava demorando para ir lá. E ele diz, para poupar vocês eu ainda não retornei. Porque Paulo entendia que se ele retornasse para lá e eles não tivessem consertado aquela situação, ele ia tratá-los duramente de novo. Porque o amor exige a verdade, ele iria tratá-los duramente de novo. Então ele diz, para poupar vocês, eu ainda não fui aí. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Aí ele continua no capítulo 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Paulo, ele não queria encontrar aqueles irmãos em tristeza. Ele estava triste com a situação que estava acontecendo. Ele, pessoalmente, estava triste porque os irmãos não estavam vivendo corretamente. Quando Paulo escreve sobre o amor em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça. Paulo não estava alegre com a situação. Quando nós nos alegramos com a situação de irmãos que estão andando fora do caminho correto, que estão em dificuldades, nós não estamos com o coração correto. Paulo estava triste e falando a verdade. Então, quando a gente está em comunhão, qual deve ser o nosso sentimento com relação a irmãos que estão andando de maneira equivocada com relação à palavra de Deus, que estão dando pouca atenção para a palavra de Deus? Nosso sentimento, primeiro, tristeza. Nós devemos estar tristes, porque eles estão andando fora do que o Senhor deseja para eles. O primeiro sentimento é tristeza, mas o nosso primeiro sentimento, infelizmente, de todos nós é indignação. É indignação. Nós ficamos indignados. E aí nós precisamos nos lembrar de como Cristo nos trata. Vez após vez, irmãos, esse é um trabalho longo para a nossa jornada, por causa da nossa natureza caída. Aí ele continua no capítulo 2, versículo 2. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Como que Paulo escreveu a primeira carta em que ele estava falando as verdades e dizendo, olha, vocês estão tudo criança, tem divisão aí no meio, o que está acontecendo? Tem irmão aí tendo relação, vocês não fazem nada, vocês não expulsam esse Nico daí, vocês não fazem nada. Ah, vocês são sábios, eu que sou louco. Paulo falou um monte na carta. Paulo abriu seu coração e falou um monte. Falou a verdade que eles precisavam ouvir. Tem momentos que tem que ser assim. Tem que falar, eles precisam ouvir. Mas quando Paulo escreveu isso, ele não escreveu isso com prazer. Não, ele escreveu isso chorando, angustiado, sofrendo. Esse é sempre um grande teste para o nosso coração. E Paulo diz que ele escreveu isso e que ele estava triste para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida.
Falar a verdade, sofrendo por isso, é amor. Falar a verdade, não estando triste pela situação, é só orgulho e vontade de estar certo. Vontade de estar certo, de mostrar para os outros que você está certo, que você tem a razão. Mas na comunhão, olhando para a glória de Cristo, o que Paulo sentia era tristeza. E ele mostrava o seu amor ao dizer a verdade. Vamos voltar ao capítulo 6, no versículo 11, que nós já lemos. Para vós outros, ó coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. O que Paulo quer dizer que os lábios dele estavam abertos? Para vós outros, os meus lábios se abrem. O que ele quer dizer com isso? Que ele ficava de boca aberta lá? Não é isso que ele quer dizer, né? Ele quer dizer que ele falava com toda sinceridade, com toda franqueza. Os meus lábios se abrem para vocês. Meu coração está completamente dilatado. E eu estou dizendo aqui que o tema é comunhão, uma via de mão dupla. Se por um lado o coração e os lábios de Paulo estavam completamente abertos, o coração dos coríntios estava completamente fechado. Paulo disse alguma mentira na primeira carta? Não, mas costuma acontecer isso. Os irmãos que recebem repreensões de outros costumam a fechar seus corações, mesmo quando reconhecem que estão errados. É um negócio da nossa natureza caída. Mesmo que a gente se arrependa, reconheça. Um irmão, vou dar um exemplo. Frank veio e falou para mim umas verdades. Tudo que ele disse era verdade. Eu reconheço isso. E eu vou falar com outro irmão, vou falar pro Bruno, mano, o Frank me falou aí, ele tá certo. Eu tô errado mesmo, eu preciso me arrepender. Eu confesso isso, mas com o Frank eu tô com o coração fechado. Eu reconheci que isso é verdade, mas meu coração ainda está fechado, porque eu não gosto da repreensão. Porque eu não gosto disso. E eu me sinto humilhado com isso. E eu sinto que ele passa a ser melhor do que eu por isso. Essas coisas começam a acontecer dentro de nós. Mas esse não é o caminho que o Senhor deseja de nós. E Paulo estava dizendo, olha, por favor, eu amo vocês. Meu coração está aberto para vocês. Eu não posso deixar de dizer a verdade para vocês. Irmão, isso acontece tanto na comunhão, não acontece, é tão difícil. Versículo 12 ele diz, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Paulo diz, não tem limite, eu estou aberto, eu estou aqui para o que der e vier, se vocês precisarem de mim, eu estou aqui, mas vocês não têm retribuição. É Paulo dizendo, eu estou sempre tentando, mas vocês estão aí, sempre me barrando. Acontece isso na comunhão, irmão? Muito. Acontece muito. Ora, como justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos também a mim. Paulo está dizendo, mão dupla, via de mão dupla, vamos. Eu estou me abrindo, eu preciso que vocês se abram também a mim, que vocês se dilatem para mim. Que todos nós como assembleia, não só os que estão aqui hoje, mas aqueles que vão ouvir este áudio também posteriormente, entendam isso. A comunhão, para ser saudável, para glorificar a Deus, tem que ser uma comunhão aberta, em que ambos compartilham e se abrem, ambos se dilatam. Mas veja uma coisa, Paulo, que alguém pode dizer assim, eu vou parar, porque eu estou tentando e a pessoa não se abre, a pessoa se fecha, eu vou parar com isso. Paulo parou, irmãos? Paulo parou? Paulo está dizendo que ele está pedindo para que eles se dilatem também. Ele está pedindo para que eles abram o coração também. Mas ele não parou. Mesmo que os coríntios continuassem fechados para ele. Ele continuava insistindo. Ele continuava sofrendo. Ele continuava amando aqueles irmãos. É fácil para nós? Não, não é. Porque o nosso primeiro pensamento é, cansei. Não dá, meu. Não dá. Toda hora eu falo e quando eu falo a pessoa me trata mal. Quando eu falo a verdade para ela da palavra, ela me trata mal.
Não dá mais para mim isso. Paulo até chegou a dar um tempo, né? Ele chegou a dar um tempo. Ele disse, olha, nós lemos no capítulo 2, eu não vou ainda. Eu tô aguardando para ir ter com vocês. Às vezes nós podemos fazer isso na comunhão. Às vezes nós podemos esperar um pouco. Se você está falando com o irmão, falou uma, duas, três vezes, o irmão começa a ficar com raiva de você. O irmão começa a te tratar mal, então dá um tempo. Dá um tempo. Espera. Mas depois tente de novo. E tente de novo. Né? E enquanto você está dando tempo, ore, chore. Este é o caminho da comunhão. Caminho difícil. Por isso que Paulo diz, me deixar gastar e gastar e gastar. Porque é gasto, irmão. É gastante, é sacrifício. Ajudar uns aos outros. Receber ajuda e ajudar. Esse é o caminho da comunhão. Agora, veja na continuação do capítulo 7, versículo 2. 2 Coríntios 7, 2. Ele diz, acolhei-nos em vosso coração. Mais uma vez, Paulo está pedindo aqui, me acolham no coração de vocês. Quando nós não acolhemos uma pessoa no coração, quando nós não temos uma pessoa benquista por nós, nós não ouvimos as suas palavras. Nós não damos atenção ao que ela diz. Por isso Paulo está dizendo, me acolham no coração de vocês, como vocês estão no meu coração. Eu amo vocês, amem também. Não porque eu busco o vosso amor, mas para que a nossa comunhão seja verdadeira, para que nós possamos ser mutuamente ajudados. Aí Paulo começa a dizer assim, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Paulo está dizendo, eu não fiz nada com vocês, eu nunca explorei vocês, eu nunca tratei vocês com injustiça. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Olha, eu não estou falando isso para condenar vocês, nós estamos juntos, é para morrer ou viver, estamos juntos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Oh, irmãos, Paulo abriu seu coração com esses irmãos aqui, quase que implora para esses irmãos aqui. E o tratamento que ele recebia era um tratamento terrível, mas ele continuava insistindo, Veja ainda neste capítulo 7, versículo 8. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, ou ainda que eu tenha deixado vocês tristes com a primeira carta que eu escrevi, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então Paulo está dizendo aqui, olha, quando eu escrevi a primeira carta, eu não me arrependo, até me arrependi um pouco, mas eu não me arrependo porque o fruto que isso deu foi bom no final. Irmãos, às vezes a gente fala a verdade para o irmão, ele fica com raiva da gente, que foi exatamente o que os coríntios ficaram de Paulo, mas depois o fruto disso vai ser bom. Claro, se ele for um verdadeiro crente, isso vai acontecer, né? Porque o Espírito Santo vai iluminá-lo, ele vai ver e vai reconhecer seus erros. Mas como que a gente vai falar com o irmão que está errado? Falando a nossa opinião para ele? Não, eu estou vendo o que você está fazendo, isso está errado, porque eu faço assim, assim, assado. É isso que a gente vai fazer? Não, irmão, porque não é assim que a gente trata as coisas. É falando da palavra. Irmão, com todo amor, com toda graça, irmão, olha isso aqui que você está fazendo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Bom, você está desonrando o Senhor assim. Aí você pode receber uma patada de volta. Pode. E vai, eu acho. Normalmente acontece. Então você aguarda mais um pouquinho, ora, fala de novo, talvez receba uma patada de novo, mas em algum momento esse irmão vai ser contristado segundo Deus. Ele vai se arrepender e ele vai voltar ao caminho do Senhor. Mas esse é o caminho da comunhão.
é tentando, é continuando, é persistindo. E também, irmãos, se nós somos os irmãos que sempre recebemos exortações de outro, porque tem um lado, o que dá mais exortação é o que recebe mais exortação. Se nós somos aqueles que estamos sempre sendo corrigidos, às vezes é duro ficar ouvindo. Mas se o Senhor colocou na igreja irmãos mais velhos, irmãos que estão mais tempo caminhando com o Senhor, e eles podem ajudar, toda a igreja precisa ouvir. A igreja precisa, Paulo diz assim, acolhei-me em seu coração. E em 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, acolhei-nos em vosso coração, ele diz em 2 Coríntios 7:2. Em 1 Tessalonicenses 5:12 ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis ou que acolheis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, como a igreja deveria receber um irmão que exorta, que admoesta no Senhor, com amor, com máxima consideração. Mas como são tratados os que exortam e admoestam? Como um pé no saco, como aquele que enche o saco dos outros. O irmão sempre está exortando, o irmão sempre está... E Paulo está dizendo aqui, olha, estes irmãos devem ser tratados com amor, com máxima consideração, porque eles fazem esse trabalho no Senhor, desejando o bem das vossas almas. Eles não trabalham por cima de vocês, eles trabalham entre vocês. E na igreja é assim. Eu vou trabalhando para a conclusão da mensagem, breve e prática. Eu acho que os irmãos estão entendendo aí o fio, a comunhão como uma via de mão dupla, indo para Hebreus capítulo 13, versículo 17. Veja, se você tem sido... Paulo diz assim para o Coríntios, antes de eu ler isso aqui, só para a gente não deixar pontas soltas. Se você tem sido como Paulo diz assim, olha, eu estou dizendo com vocês como a filhos, abram o coração para mim. Então, às vezes, na relação da igreja, na comunhão, você pode ter pessoas com as quais se relaciona como um pai para elas, por causa da imaturidade delas ainda, porque elas ainda estão crescendo na caminhada. Qual é a atitude de Paulo, então? É tratá-los com amor, é dizer que ele está abrindo o coração, é deixar claro pelo testemunho dele que ele nunca cometeu injustiça, que ele nunca fez mal, que todo o interesse dele é pelo bem dele, por isso que ele fala essas coisas. Agora, se a gente está do outro lado, como filho, como aquele que está recebendo essas coisas, qual deve ser a nossa atitude? Deve ser uma atitude não de se fechar, mas de se abrir. De se abrir, de ouvir e acatar, acolher as coisas que estão sendo faladas a mim, né? Vocês que são pais, mães, quando vocês falam uma coisa para o filho de vocês, que é verdade, que é dura, que é correção, eles gostam na hora? Não, eles ficam com carinha de emburrado. A palavra de Deus diz exatamente isso em Hebreus 12. A correção, no momento ali, não parece alegria, mas tristeza. Mas depois ela gera um fruto. Assim tem que ser a comunhão dos santos. Eu imploro, né, aos irmãos mais jovens que ouçam os mais velhos. E mais jovens aqui não é idade ou não. Às vezes pode ser também, mas é na caminhada. Ouçam, não a opinião pessoal, mas o que é dito por meio da palavra. Ouçam, fará bem para a alma de vocês. Parem de relutar, parem de bater a cabeça. Ouçam a palavra do Senhor. Se alguém fala a verdade, é para o bem. Para de fechar o coração para o irmão que disse a verdade para você. Para de fazer isso. Para de achar que ele é seu inimigo por dizer isso. Paulo disse para os Gálatas, acaso me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade?
Não é isso que acontece, né? Agora, em Hebreus 13, versículo 17, é dito assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto aqui tem duas palavras que a natureza caída odeia: obedecei e submissos. Obediência e submissão. A natureza nossa odeia essas palavras. Obediência e submissão. Isso dá dificuldade na comunhão. E o texto diz: obedecei aos vossos guias. A igreja de Deus tem guias? Segundo Hebreus, tem, ué. Mas esses irmãos, eles são maiores ou melhores do que os outros? Não, eles não são. Eles são irmãos entre irmãos. Eles não são, como Jesus disse aos fariseus, guias cegos. Estes irmãos aqui são guias que orientam por meio do quê? Da palavra do Senhor. São irmãos experimentados no caminho, que já caminharam mais que outros e que podem guiar. Aqui diz que obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. O que é velar? O que está querendo dizer aqui? Velam por vossa alma. Velar eles observam atentamente. Eles estão cuidando. Eles estão velando. Eles vigiam. Eles estão atentos ao que está acontecendo. Então, às vezes, o irmão que é tido como chato é o irmão que está velando pela alma do outro. Ele está atento ao que está acontecendo. Ah, lá vem o irmão encher meu saco. Não posso fazer nada. Irmão, você é servo de Cristo. Se você quer obedecer a Cristo e um irmão está vendo que a sua atitude desonra a Cristo, ele tem o dever. Ele tem o dever de te instruir no caminho que você deve seguir. Aí, irmão, o caminho estreita porque exige humildade. Quem pode ser submisso e obediente se não uma pessoa humilde? Uma pessoa orgulhosa consegue se submeter a outra? Consegue obedecer? De jeito nenhum. Obediência. Te devo obediência? Você é maior que eu para eu te dever obediência? Irmão, mas nós não estamos falando da opinião pessoal de fulano para ciclano. Nós estamos falando da palavra de Deus sendo dita a um outro irmão. E quando diz aqui, obedecei aos vossos guias, é obedecer a palavra pregada por estes guias. Veja, em Mateus 23, versículo 3, vamos começar do 2. Mateus 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com um dedo, querem movê-los. Então, por que eu estou relacionando a esse texto? Estes guias aqui, estes fariseus, eles falavam um monte de coisa que eles não faziam e atavam fardos pesados nas costas dos outros. Isso é hipocrisia. E Jesus fala, não, mas mesmo assim Jesus fala, fazei o que eles falam, mas não imiteis as obras deles. Agora, no caso dos cristãos, que aqui são os fariseus, eles mandam, mas eles mesmos não fazem. No caso dos cristãos, 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Como deve ser a atitude desses guias? Como deve ser a atitude desses irmãos que querem ajudar os outros? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos
do rebanho. Por um lado, os fariseus e os escribas lá, eles falam e não fazem. Aqui Pedro está dizendo, vocês não. Vocês devem pastorear o rebanho de Deus, não mandando neles, não sendo donos dele, mas sendo modelos, sendo exemplos. Né? Então você está exortando um irmão para que ele ore mais, seja um modelo de uma vida de oração. Você está exortando o irmão para que ele tenha compromisso com as reuniões, seja um irmão que tem compromisso com as reuniões, né? Sendo um modelo, sendo alguém que ele vê e fala, isso é um caminho para seguir. E voltando lá só para concluir, em Hebreus 13:7, há mais um pedaço do versículo para nós analisarmos. 13:17, perdão. Então falamos sobre obediência, submissão, que é o caminho dos humildes, o orgulho impede isso. Falamos sobre velar na alma, que significa vigiar, estar atento, cuidar. E aí diz, como quem deve prestar contas. Aqui, irmãos, este prestar contas, nós precisamos definir, pois velam como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Irmãos, nós não vamos prestar conta da alma de ninguém. Não vou prestar conta da alma do Frank, mas eu vou prestar conta do serviço que eu fiz a Deus na igreja, entre os santos. Eu vou prestar conta disso. Se o irmão respondeu ou não, mas eu vou prestar contas a Deus do serviço que eu fiz. Estou velo por vossa alma como quem deve prestar contas. Ele vai prestar contas pelo serviço, não pela alma do irmão. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como, mas o Senhor vai me cobrar. Você abandonou? Você largou? Você não estava nem aí? Aí você vai ter que responder, sim ou não. Né? Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O que Paulo está falando aqui? Paulo, quem escreveu Hebreus, né? Para que façam isto com alegria e não gemendo. Com alegria e não gemendo. O quê? Isto o quê? Pode ser duas coisas, irmãos. Prestar contas ou velar pela alma. Se for prestar contas, o irmão vai estar gemendo diante do Senhor quando ele tiver que prestar contas. Se for a questão de velar pela alma, então pense assim, a dificuldade que um irmão tem de cuidar do outro porque ele não se abre. Então o irmão está fazendo todo o serviço gemendo, com dureza. E o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é o seguinte, não, irmão, isso não aproveita para ninguém. O irmão que vai prestar esse serviço tem que fazer as coisas gemendo, sem alegria. Não, irmão. Deixa ele velar pela sua alma, submeta-se a ele. Ouça o que ele está dizendo. Ele está querendo te ensinar, ele está querendo te instruir. Para de ser cabeçudo, para de ser cabeça dura, para de se fechar, dilata o coração para ele, para que ele faça isso com alegria, com prazer, sem gemer. Né? Mas pode ser relacionado a essas duas coisas. O texto fica aqui ambíguo e eu não tenho coragem de afirmar com certeza do que isto significa. Para que façam isto. Isto é o quê? É velar pela alma? Porque aí nós poderíamos ler o texto assim, pois velam por vossa alma, para que façam isto com alegria e não gemendo. Nós podemos dizer que esse isto se refere ao velar. Ou nós podemos ler assim, como quem deve prestar contas, para que façam isso. Isto relacionado à prestação de contas. De todo jeito, o que o escritor termina dizendo é que isso não aproveita para ninguém. Então, nós devemos ter um relacionamento, uma comunhão como uma via de mão dupla. Entre aqueles que exortam, entre aqueles que admoestem, aqueles que recebem, de um coração dilatado, um coração aberto, pronto para ouvir. Sem ficar irritado, sem ficar irado. Mas é só a graça do Senhor que pode fazer isso.
Ah, irmão, e se ele continuar irritado comigo falando com ele? Faça como Paulo fez. Dá um tempo, chora, ora, vai de novo. Fale com amor, fale com brandura. Ah, mas às vezes tem que ser duro. Tem, Paulo foi duro com os coríntios. Às vezes tem que chegar lá e rasgar e falar a verdade. Ih, mas ficaram chateadinhos. Então vai orar. Com a graça de Deus, quem sabe esse irmão se arrependa, né? Mas ficar dando burro em ponta de faca também não dá. Então tem que dar um tempo às vezes. Isso é ser sábio. Bruno leu Eclesiastes na reunião passada. Nós devemos conhecer o tempo e o modo. O tempo de falar e o modo que nós vamos falar as coisas. Até a volta do Senhor, irmãos, nós vamos estar com dificuldade nisso aqui. Por causa de quem nós somos. Mas desistir nós não podemos. Quem perde quando se fecha? O próprio irmão. O próprio irmão perde. Achando que ele é melhor que todo mundo. Achando que está todo mundo errado e ele é o bonzão e não tem ninguém suficientemente bom para ele. Ele se fecha e... Ah, é por isso que eu não faço isso. É por isso que é assim e assado. Ele sempre coloca a culpa nos outros. Porque ele se sente melhor do que os outros. Então que o Senhor ajude. Eu, enquanto falava isso, lembrei de um verso. Vamos ver se eu acho, né? O verso. Vamos ver se os irmãos me ajudam. O verso fala sobre aqueles que se apartam da graça de Deus com raiz de amargura no coração. Eu sei que está em Hebreus, mas não estou me recordando onde exatamente o verso está. Achei, Hebreus 12, versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Certamente, irmãos, lá em Corinto, Paulo pedindo para que eles abrissem o coração, havia muitas raízes de amargura dentro deles. Eles não queriam se dilatar para Paulo, porque eles estavam amargurados com aquilo. Mesmo que eles reconhecessem que Paulo estava certo, é aquele caso que eu citei, do Frank me falando a verdade, eu reconhecendo, falei, Bruno, o Frank até me falou a verdade. Mas com o Frank eu estou fechado ainda, porque essa raiz de amargura ficou lá dentro. E o que acontece é que eu passo a contaminar a outros, falando, olha, o irmão fez comigo. E aí eu começo a contaminar outros. Separo-me da graça de Deus, esse é um caminho terrível. Que nós não caiamos neste caminho, nenhum de nós. Dos que estão aqui e dos que, pela misericórdia e graça de Deus, ouvirão esta mensagem em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.